Olá, gente, bem-vindo ao canal Só a Graça Oficial. Hoje nós vamos estar ministrando a aula de número 8, que tem assim como a temática a importância da paternidade na vida dos filhos. E o escritor escolheu hoje para duas famílias de dois grandes homens de Deus, mas que falharam nessa posição em relação à sua paternidade, em relação à sua família, que é o sacerdote Eli, e também nós vamos falar de Samuel para com suas famílias, ok? Então a temática é a importância da paternidade na vida dos filhos, então nós vamos lá para a gente entender toda essa história, ok? O tema vai nos dizer, a introdução vai nos dizer da seguinte maneira. Nessa lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seu filho Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio, ok? E na família de Samuel, seus filhos Joel e Abiás tornaram-se avarentos, gananciosos, não tendo respeito pelo que representava para Israel. A lição mostra que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos antes da igreja local e das instituições educativas. Então, só para dar uma pincelada aqui para você ver que antes da igreja e antes da escola, os pais eles estão responsáveis pela formação moral e espiritual. Antes de enviar seu filho à igreja e seu filho também à escola, os pais têm que estar enquadrados nessa educação e nessa formação moral e espiritual, ok? Para a gente já poder entender o que é que nós vamos falar sobre a lição. Então vamos aqui para o primeiro tópico, ok? O primeiro tópico vai dizer o seguinte, a paternidade dentro da família. E o primeiro subtópico, a primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou dois filhos, formando assim a primeira família. Como nós já sabemos, no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento, cuidar da segurança da família, e o papel da mulher era de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora de seu esposo, ok? Então nós já sabemos que esse antigamente era o papel que tinha como representação a família, tanto do pai como da mãe. Hoje nós vemos que na modernidade tem mudado muita coisa, inclusive tem dado alguns problemas justamente por isso. Vamos lá. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser o mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante a Deus e o povo, foram displicentes com sua própria família, principalmente com os seus filhos. Então, a gente já vê que eram homens de Deus no sentido de cuidar das coisas do Senhor, mas em relação às suas famílias, eles foram falhos. Aqui o escritor ele escolhe Eli e Samuel, mas tem outras famílias também, outros homens também, dentro da escritura do Antigo Testamento, que falharam também nessa posição, nessa questão de criar os filhos. Mas aqui de cara nós vamos ver Eli e Samuel falhando nessa missão. A falta de autoridade no lar. Aqui é o segundo subtópico. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais, provêm sua família, mas falham com responsabilidade a respeito da criação dos filhos. Isso aí na atualidade, no contemporâneo, a gente vê muito essa falha em relação a isso aí. Então essa lição ela não quer dizer que você vai ter que deixar as coisas de Deus e também não quer dizer que você vai deixar a sua família também. É para você dosar, você tem que ter uma dosagem. Tem que saber cuidar da sua família, você tem que saber ser um provedor da sua casa e você também tem que ser um provedor também. Você tem também que estar exercendo
o ofício ao qual você foi chamado, mas sempre com essa dosagem, entendeu? Para que a sua vida nem seja negligente espiritual e também você não seja negligente em relação como provedor, como homem da casa, ok? Para a gente poder entender aqui o que esse segundo subtópico ele já está querendo nos dizer. Então vamos lá. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos se tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que os seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro da casa, porque os filhos os enganavam. Então, nós temos que ter uma visão muito ampla. Eu falo muito da vida social, da vida cotidiana, e aquilo que o próprio Jesus fala para Nicodemos. Se ele não entende as coisas daqui da terra, ele também não vai entender as coisas do céu. E às vezes nós cometemos esse erro e esquecemos, que sabemos que tem que ter um equilíbrio. Não que você vai esquecer das coisas do céu, mas também você também não pode esquecer das coisas da terra, porque aqui é onde está o seu ofício. Eu falo muito de um passaporte para a sua vida da salvação. Se você não exerce um bom papel dentro do cotidiano, dentro do social, dentro da sua vida humana, familiar, dentro da escola, na sua vizinhança, no seu bairro, você também não tem como você ter esse passaporte para você ter uma vida espiritual ou para a sua salvação também. Então, conta muito, eu chego a falar, que a nossa escola de aprendizado é justamente aqui, porque até o próprio Cristo, ele deixa a sua glória e ele vem viver com os homens e começa a enxergar os homens. E muitas das vezes nós tornamos negligente em relação a isso, pensando muito nas coisas espirituais, como foi aqui no caso de Eli e Samuel, e esquecendo da sua vida social como pai e dentro da sua família, ok? Então vamos agora para o terceiro subtópico do terceiro subtópico do primeiro tópico, ok? Vamos lá. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral, espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados revela-se nos seus padrões de comportamento quando os tornam adultos, ok? Vamos lá. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família, ok? Então, a presença do pai, um pai mesmo, que faça-se juiz, ok? Ela é muito importante, ok? Então vamos lá. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão, ele é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de propriedade para a vida. Aqui nós vamos falar um pouco daquilo que Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo 3,5, aqui está 3,4, mas eu vou um pouco adiante, que fala assim: se você não sabe governar bem a sua casa, dificilmente você vai saber governar ou cuidar da casa de Deus, ok? E aqui está falando, além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebelde e profano. Aquilo que eu falei da dosagem, do equilíbrio, e muitas das vezes nós temos essa ideia, entendeu? Então, só que como eu falei antes, o passaporte ele está justamente nessa vida diária nossa. Nós estamos aqui vivendo com o ser humano, e a formação dos filhos para o futuro, ele vai refletir muito, tanto na presença como na ausência do pai. Então, aí a ausência, ela causa muitos problemas, justamente porque você não tem um conselho de um pai, você não tem uma questão moral, você não tem alguém que lhe represente. Então, muitas das vezes, essa ausência, ela tem se tornado um grande problema, principalmente
aos dias atuais, que nós temos aí vivendo divisões de família, um para lá, outro para cá, filhos parece que não representa valores, filhos parece que não têm valores. Então isso é muito ruim, tanto na vida secular como na vida também de um homem espiritual também. Então temos que tomar bastante cuidado quando nós vamos assumir uma família. Nós temos essa responsabilidade de apresentar para os nossos filhos algo que reflete nós. Quem somos nós? O que é que eu sou para o meu filho? Então nós temos que ter isso aí. O que é que eu represento para o meu filho? Que caminho que ele pode seguir olhando para mim? Será que é uma questão boa e questão de educação, de moral, que eu vou falar aqui, de vida espiritual? Então esse é o primeiro tópico. Ele vem tratando disso aí, do que eu represento. Então a ausência e a presença, ela tem uma grande diferença, então, e causa muitos problemas, entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. Então essa é a lição do primeiro subtópico, ok? Então vamos lá para o segundo tópico, né? Para a gente ver. E aqui vai falando de tipos de paternidade extremista, né? E nós temos dois tipos que ela tornam problemas também, que é a autoritária e a permissiva, entendeu? Então nós vamos falar das duas aqui para a gente procurar entender aqui. Então vamos primeiro aqui, não existe um padrão duplo para quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitado e corrigidos, ok? Então vamos lá. A primeira nós vamos falar da autoritária, depois nós vamos falar da permissiva. Então vamos lá para a autoritária, no primeiro subtópico do segundo tópico, que diz assim: a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso, rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam, e infelizmente alguns nunca mais voltam para a igreja. É muito forte isso aqui. E consequentemente desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor, lá em Efésios 6:4. Então o autoritarismo, que é tipo, meu filho me obedece por quê? O que é que ele vê em mim? Ele vê uma espécie de um ditador, uma espécie de um monstro, palavra até pesada, mas muitas vezes nós representamos isso para nossos filhos. Quantas casas aí, quando o pai chega, os filhos já se escondem, a mulher também já se esconde, os filhos já vai para o quarto, já não pode brincar, não pode fazer nenhum barulho. E vocês sabem que eu não estou falando mentira diante disso aqui. E muitas das vezes é isso que acontece. E também não só no mundo secular. Às vezes, muitas vezes dentro da igreja. Muitas vezes dentro da igreja. E tem muitos homens de Deus dentro dessa prática. Muitos mesmo. Vocês sabem o que eu estou falando. Tem muitos homens de Deus que na igreja eles são uma coisa e dentro de casa eles são terríveis. Impõem medo à mulher, impõem medo aos filhos, e ali na igreja, de repente, aquela pessoa muito boa, muito legal, entendeu? Mas em consequência, dentro de casa é um homem terrível, autoritário, mandão, arrogante, egoísta. E isso não é um papel de um homem de Deus, não só de um homem de Deus, mas também de um chefe de família. O que é que eu tenho que transmitir para os meus filhos? Eu tenho que
tentando mostrar amor, meus filhos se alegrar, meu filho se sentir vontade de conversar comigo, minha esposa se sentir vontade de conversar comigo, não ter medo de mim. E aqui o pai autoritário, ele representa isso, entendeu? Então essa é a parte que nós temos que tomar bastante cuidado, que isso também vai contar na ideia da salvação. O que é que eu sou? O que é que eu represento? Eu sou um autoritário? O que é que eu sou? Eu sou amigo dos meus filhos e amigo da minha família. Esse é um recado aí, viu? E agora nós vamos aqui para a parte permissiva. A permissividade também, ela complica também. Do segundo tópico aqui, segundo subtópico do segundo tópico. Vamos lá. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa a mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, e o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio. Algum que induz a criança até a imaginar que seus pais não as ama e nem se importa com as suas necessidades emocionais e físicas, ok? Ora, os pais permissivos é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrige quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos, visto como não se executa logo, o sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Lá em Eclesiastes 8:11. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz, ok? Então, como nós estamos vendo aqui, é aquela coisa que o filho manda na casa, o filho faz o que quiser, é aquela permissividade, que o filho é o dono da rua, o filho é o dono da razão. Você não impõe a uma autoridade, mas autoridade não é autoritarismo. São duas palavras totalmente diferente, autoridade e não autoritarismo. Autoridade no sentido paterno, no sentido também materno também, como foi falado aqui na lição. Os dois também, muitas das vezes, são negligentes em relação a isso aí, deixar o filho fazer tudo o que quiser. Isso também prejudica, ok? Tanto a vida do filho como a vida dos pais também, porque quando ninguém gosta de filhos que chegam na casa do outro, das pessoas bagunçando, mexendo em tudo, e que apronta na rua, e que os pais não tomam providências. Isso eu estou falando muito no sentido muito social, também espiritual. Então é a mesma coisa, como foi falado aqui, os dois exemplos das famílias, tanto de Eli como de Samuel, que nós vamos ver mais para frente. Mas é um grande exemplo de pais também que trabalham dentro dessa permissão e prejudica também a vida dos filhos, porque eles não vão ter aquele saber de quando parar. O que é que eu posso parar? Quem pode me parar? Se meus pais não me param, o mundo também não vai me parar. Só que ao contrário, aí o mundo ele já trata de uma forma diferente, o mundo já trata com mais rigor, o mundo já trata de uma forma bem mais rígida. E muitas das vezes aquilo que eles não aprenderam em casa, eles vão ter que aprender na rua e de uma maneira muito mais difícil, ok? E muitas das vezes são culpa dos pais, ok? Para a gente poder entender aqui. E vamos aqui para o terceiro subtópico aqui do segundo tópico. Eli criou os filhos que se tornaram profanos. Aqui nós vamos falar da vida dos filhos de Eli. O texto bíblico diz, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Lá em 1 Samuel, do 2 em diante ali, para a gente entender do que traz o relato da família de Eli ali, dentro de tudo, né? A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo bel, o seu sufixo ial, pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos, irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável.
um pai que tinha uma posição espiritual de representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com sua família. Isso é tão triste, irmão. Isso é tão triste. Eu vejo muitas falas disso aí. Homens com grande exemplo de cuidar das casas do Senhor, mas nós vamos ver aqui o exemplo de Eli, que não foi assim da mesma maneira para com seus filhos, e deixando a corda correr solta, trazendo por um popular mais comum. Então isso prejudica muito, isso dá muita dor de cabeça, e a família de Eli foi dessa maneira. Homem de Deus, mas seus filhos, ele não soube corrigir a tempo o cuidado. Então as coisas de Deus, ela exige um pouco mais de cuidado, ok? E você não pode colocar seus filhos acima das coisas de Deus. Aquilo que eu falei sobre a ideia do equilíbrio, ok? Então nós vamos para o terceiro tópico, ok? E que diz assim: o fracasso de dois pais, relapso com os filhos. E o primeiro subtópico aqui do terceiro tópico vai falar que omisso para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2:12 era porém, deixa eu ver aqui, ver se não me perdi, é isso mesmo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério do sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída e pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com o trabalho sacerdotal do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seu filho não tinha nenhuma disciplina, seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Ok? Então nós vamos ver o relato de 2 famílias aqui que deveriam ser exemplos, mas não foram exemplos, ok? Para a gente poder entender. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. Triste. E nós sabemos da história que quando Samuel ele pensava que poderia deixar seus filhos como sucessores, o povo de Israel rejeita. Mas rejeita por quê? Rejeita porque o caminho do pai era um e o caminho dos filhos era outro. Então ali eles são rejeitados também, e o próprio Samuel também entra nesse quadro de rejeição. Por quê? Porque ele, pelo que dá aqui exemplo, ele não foi um bom pai. Ele foi um bom sacerdote, mas não foi um bom pai. Então isso acarreta muito na carreira de um homem religioso que era sacerdote e que representava uma nação. Então isso é muito perigoso também com a sua conduta e a conduta da sua família. O que é a sua família dentro da igreja? Observe bastante. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa no ministério e depois na família é equivocada, ok? A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com sua própria casa. Entendeu? O apóstolo Paulo descartou que para alguém deseja o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem sua casa e ter filhos em sujeição. Lá em 1 Timóteo 3:4 em diante. É preciso ensinar a disciplina para os seus filhos, mas isso é preciso estar presente na vida deles. Não a disciplina familiar sem a presença dos pais. Aquilo que eu falei antes, que 1 Timóteo 3:4 em diante vai falar que se você não sabe governar bem sua casa, você também não vai governar bem a casa do Senhor. Então isso tem que ser enfático, tem que ter o equilíbrio, você tem que ter uma dedicação. Você não pode, minha vida começa na igreja, a sua vida começa dentro de sua casa. Quem é você dentro de sua casa? Quem é você para sua esposa e quem é você para os seus filhos? Então nós temos que ter essa visão, ok? Então vamos lá, aqui para o segundo subtópico. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Isso é ruim. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis, propensos à fraqueza da carne. Por quê? Por causa dos pais, culpa dos pais. Deus espera que líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos da mesma forma no ministério. O obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da família. E se não cuida, geralmente você também não vai ser um bom obreiro, ok? Então vamos lá para o terceiro subtópico. Tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos, no ambiente eclesiástico.
Não se pode esperar que o filho de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como os outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Não existe essa ideia de mérito. Filho do pastor, ele tem mérito nisso, de tratamento. Então, muito cuidado, entendeu? Ele não é filho de rei, não. É filho de pastor. Então, tome cuidado com isso aí, com esse tratamento diferenciado, desiguais, que isso prejudica muito a igreja. Então, vamos lá. Infelizmente, quando não se tem um tratamento, sabe, com os filhos de obreiro, alguns problemas podem surgir, porque muitos deles se revoltam, rebelam-se e não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito à admoestação, aquilo que eu acabei de falar. Não é só porque é filho de um líder da igreja, porque é mulher de um filho de um pastor, não. O tratamento ele tem que ser igual para todos. Nós estamos falando, o evangelho ele trata de uma ideia de igualdade. E o que nós estamos vendo aí na ideia contemporânea, no cotidiano, é uma desigualdade. É filho de pastor, é filho de líder. Então é um tratamento diferenciado. E não é para ter esse tipo de tratamento diferenciado. Da mesma forma que o filho do membro é tratado, o filho do pastor também tem que ser tratado. A família do pastor também tem que ser tratada. Não existe mérito. O evangelho não dá esse mérito. O evangelho é totalmente diferente. Ele dá, tipo assim, mais... Você tem que ser mais preciso com aquilo ali. Você tem que ser mais dedicado. É totalmente diferente. Não existe mérito. Sou filho de pastor e tenho... Não. Isso aí, nós vamos ter que cortar isso dentro da igreja, porque inclusive isso tem se enraizado, isso tem virado cultural, tratamento diferenciado para com os filhos de líderes. E a própria liderança, os próprios pastores, eles já têm que ter em mente também isso aí. Eles têm que ter em mente essa ideia de que os filhos deles não são melhor que os filhos dos membros, ok? Então isso fica aqui o recado para vocês que estão à frente do trabalho. Então vamos aqui para a conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles, orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados, os filhos precisam de repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos filhos, ok? Então aqui fica o recado dessa lição. Nós tivemos aí na aula 6 a relação de Sansão, que ali ele foi rebelde, seus pais foram os pais de exemplos, mas ali Sansão se tornou um rebelde, mas os pais eram exemplo. E aqui nós estamos vendo a lição um pouco ao contrário, que os pais foram negligentes. Lá em Sansão, os pais eram zelosos. E aqui nessa lição de número 8, os pais se tornando negligentes e afetando tanto a vida espiritual como a vida social. Que essa lição ela sirva de exemplo para mim e para você. E que Deus continue abençoando a minha vida e a sua vida, ok?